ofertar vitorioso. Queremos tantas vitórias, não queremos ser derrotados, oramos sobre vitória. Eis uma boa oração: Senhor, quero ser vitorioso no ofertar. Vamos continuar a pensar neste tema, ainda neste domingo, e hoje vamos focar em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 9, versos 5 a 8. 2 Coríntios, depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você tem Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. E depois vamos ainda ver um texto em Êxodo, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Então, 2 Coríntios 9 e Êxodo 35. Êxodo 35. Primeiro, 2 Coríntios, vitoriosos no ofertar, ofertar vitorioso. Nós precisamos entrar, estamos aí entrando em 2023, como igreja. Eu e você, irmão, membro desta igreja, irmã, membro desta igreja, precisamos entrar neste ano e atravessá-lo alinhados. Nós estamos um tanto quanto desalinhados. Precisamos entrar alinhados na vitória, não na derrota, não é verdade? É inaceitável continuarmos ou repetirmos 2022. Vamos então, com muito temor, ouvir a palavra de Deus, se é que em verdade cremos nela, no Evangelho e em Cristo. 2 domingos atrás, nós, pensando no ofertar vitorioso, olhamos o tema da providência. E a mensagem era: viva na providência. Duas alternativas diante do ser humano: viver na providência ou viver na autossuficiência. O discípulo de Cristo, aquele que realmente entregou sua vida ao Senhor e diz que a vida dele pertence a Deus para sempre, está nas mãos de Deus, vive na providência e não na sua autossuficiência. Responsavelmente age, faz o melhor com o seu tempo, suas habilidades que Deus concede, mas sabendo que, como o salmista, o salmo que ouvimos aqui diz, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Nosso esforço depende da providência de Deus. O incrédulo vive na autossuficiência. Que lamentável e tragédia seria termos crentes que vivem na autossuficiência. Nenhum de nós vai ser vitorioso no ofertar se não viver na providência. Nós não vivemos como vitoriosos porque não vivemos na providência. Vivemos na nossa autossuficiência. Lá em Deuteronômio nós lemos naquela ocasião, 2 domingos atrás, quando o povo de Deus está para entrar na terra prometida. E Deus vai edificá-los ali, vão estabelecer suas casas, plantar, colher, etc. Assim diz o Senhor para eles, Deuteronômio 8:10, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos. Verso 17 diz: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Não digam isto. E o verso 18 completa: mas, ao contrário, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Autossuficiência ou providência? Onde você habita, meu irmão? Jesus, no chamado Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, uma parte apenas do Sermão do Monte, ele vai dizer a partir do verso 31, portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão ou lhes serão acrescentadas. Então a questão é isto: autossuficiência ou providência. Viver na providência é desafiador, porque o coração humano é incrédulo, é rebelde diante de Deus,
E depois de convertido, há muito que Deus tem que fazer no nosso coração, há resquícios ainda desta ideia. E nós, então, como crentes, somos achados muitas vezes do pecado da autossuficiência. Que a palavra de Deus finque raízes no nosso coração e vivamos na providência. Agora, a providência é desafiadora, não é? Porque o coração humano quer dominar, acha que está no controle, etc. É um desafio que eu preciso acertar diante de Deus. Mas quando a providência habita na minha vida, ou eu habito na providência, eu creio que é este o caminho, eu me entrego, me jogo à providência, isso me leva a ser ofertador. A providência sempre é ofertadora. Eu não sou um ofertador porque não vivo na providência, essa é a questão. Mas no domingo passado nós falamos sobre o recalcular, o ofertar. Uma outra matemática, uma matemática que Jesus nos ensina aqui, em relação a ofertar, que não é aquela que eu e você fazendo nas continhas, tentando esticar os zeros todo mês, a cada momento tem algum dinheiro na mão. Um novo cálculo. Em Lucas 21, 1-3, tem essa narrativa. Jesus olhou no templo, está no templo em Jerusalém, no grande templo. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse Jesus: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Uma outra forma de ver a questão das minhas posses e do meu ofertar. Jesus aqui aprova até o sacrifício diante de Deus e para com Deus, para a obra de Deus. A mulher certamente praticou um sacrifício e Jesus não reprova. O mundo reprovaria, o mundo diria que é isso. Nesse Jesus eu não creio, o Jesus que eu creio é outro tipo. Não é assim, na palavra dependência de Deus, providência e ela vai ao sacrifício. E veja que o valor do que nós damos é proporcional ao que nós recebemos cada mês ou numa ocasião especial. Não é o número de zeros em si, mas esse número de zeros da nossa ofertar em relação ao que nós temos. Os ricos deram lá suas ofertas, mas Jesus diz, eles deram menos do que a viúva. O que Jesus também revela nessa observação dele, que prosperar é complicado. É mais fácil ser fiel no pouco do que no muito. Pensamos ao contrário, mas Jesus disse isso e a verdade aqui está nessa parábola, esta verdade. É muito mais difícil ser fiel na prosperidade do que quando somos remediados. Na prosperidade os zeros aumentam na nossa renda. E se aumenta a nossa renda, proporcionalmente a nossa oferta também tem que aumentar zeros. E aí ela fica muito grande. E aí vem a dificuldade. Mas é preciso crer na providência. Essa viúva não entregou essas moedas porque ela era masoquista, quero sofrer, passar fome, etc., ficar desamparada. Ela também não estava objetivando um suicídio, vou ofertar, depois eu morro, até mais nada. Ela cria na providência, somente assim vamos ofertar. Muito bem, vamos ao nosso texto, 2 Coríntios capítulo 9, apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta à igreja nessa de Corinto, na Grécia. E Paulo está preparando aquela igreja para uma oferta que ele quer que essa igreja levante. E essa oferta é para ajudar, auxiliar a igreja em Jerusalém, ou os irmãos ali da região de Jerusalém, porque eles estão passando numa grande necessidade, uma grande fome, se abateu a região. E então Paulo está preparando a igreja, ele envia mensageiros para ajudar a eles a prepararem a oferta, e ele diz, eu também vou passar depois para aí, e com uma comissão que vocês apontarem, nós vamos levar essa oferta juntos a Jerusalém. E nessas instruções, entre outras coisas, está aqui, então, a partir do verso 5, a nossa leitura. E agora, então, que a palavra de Deus encontre aberta, escancarada a porta do seu coração. E ela faça aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Paulo dizendo, o apóstolo, a autoridade apostólica sobre a igreja, diz, concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração,
não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E o verso 10 diz: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. E agora então vamos a Êxodo, o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, Êxodo capítulo 35. Qual é o cenário aqui? O povo está ainda no deserto, não está na terra prometida, aquela peregrinação, saíram do Egito, foram libertados do Egito, estão peregrinando por anos no deserto até que cheguem um dia, conforme Deus disse, à terra prometida. Então eles devem erguer um santuário móvel, tipo tenda, mas com todas as descrições, elaborações, refinadas, conforme a instrução que Moisés recebeu. Então aqui é o momento quando eles vão levantar recursos, no deserto ainda, para edificar esse santuário móvel. Êxodo 35, verso 4 diz assim a palavra: disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Agora, indo mais à frente, o verso 20. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. E o verso 24 diz: aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. E agora vou para o capítulo 36, um capítulo à frente, vou ler a partir do verso 2. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá trazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar a obra. Verso 3 diz: e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas. No verso 5, os que estavam administrando a obra informaram Moisés. No verso 5, o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. E no verso 6, então Moisés coloca a proclamação para todo o povo naquele grande acampamento.
Nenhum homem ou mulher deverá trazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a boa obra, ou toda a obra. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 5, quando Paulo dá orientação, ele diz: conclua os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Que vocês prometeram. E ele continua: então ela estará pronta como oferta generosa. Como oferta generosa, e não como algo dado com avareza. Não como algo dado com avareza. O verso 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Esta é a palavra do Senhor. Tem Guaraná. Se vocês quiserem, tem Guaraná. Aí. Lá estava eu nos meus, creio que 8 anos de idade, 9, na casa de um tio que era sempre uma boa companhia, tinha muitas histórias engraçadas, mas ele tinha um outro lado. Estávamos sentados à mesa para o almoço, meus 8 anos de idade, 9, uma época que Guaraná era uma luxúria. Isso mesmo, já foi luxúria. E lá eu olhei para as 2 garrafas, eu creio de 2 litros, não é de vidro na época, postadas na mesa. E eu salivava, e tinha mais alguns primos de volta, eu acho que eles também salivavam, olhando aquelas garrafas. Aquele suor por fora, correndo, geladinho. Aí estão as garrafas de Guaraná, se vocês quiserem. Olhamos para um lado, olhamos para o outro. Garrafas daqueles dias com aquelas tampinhas que pede um abridor. Nenhum abridor na mesa. Também ninguém ofereceu o abridor. E nós terminamos o almoço e as 2 garrafas estavam inteirinhas e ele mesmo retornou as garrafas da geladeira. Lembra uma outra ocasião? Era lanche da tarde. Se vocês quiserem, ter mortadela. Também uma luxúria naqueles dias. E ele apontou num gancho lá na cozinha, estava de pendurada aquela mortadela bola, ainda com os barbantinhos em volta, embalagem original. Tem mortadela se vocês quiserem. A mortadela nunca desceu de lá para cá, nunca foi aberta. É aquele tio que chamamos de controlado. Ele era famoso por isso, divertido de um lado, mas este lado feio, difícil, horrível. Como é que nós definimos esse tipo de pessoa, esse tipo de atitude? Avareza, avarento. E como a avareza habita o coração humano, especialmente quando se trata das coisas do Senhor. Muitas vezes não somos avarentos com os nossos brinquedos, de adulto ou de criança, mas com as coisas do Senhor. E como é horrível a avareza. E Deus conhece o nosso coração. E Ele conhece essa feiura que habita lá dentro. Que nesta manhã nós possamos ser libertos da avareza, particularmente com relação às coisas do Senhor. Que Deus arrebente a muralha da avareza, da mesquinhez em cada coração. Nós lemos aqui Paulo, o apóstolo, escrevendo na igreja de Corinto. E ele diz para eles terem uma oferta pronta, mas uma oferta generosa. Você viu, essa é a palavra, generosa. Quando o Guaraná ficou na mesa, voltou para a geladeira inteiro, não houve generosidade. Essa é a grande verdade, houve avareza. Em Êxodo, um desses momentos únicos, na verdade, ou melhor, poucos momentos na história da igreja, poucos, e do povo de Israel mesmo. O povo foi impedido de trazer mais para a construção do tabernáculo, porque trouxeram mais do que era necessário, arrebentaram a boca do balão. Aí disseram, para, não precisa mais. Que maravilha, que experiência, que generosidade, não é verdade, meu irmão? Ou não? Que maravilha, não é, minha irmã?
generoso. Na nossa vida tem algumas obrigações que nós cumprimos, ou algumas coisas que nós devemos fazer. Imposto, por exemplo, é uma delas. Com imposto não devemos ser generosos. Está certo pagarmos exatamente o que é, e procuramos legalmente o que é possível para não pagar mais. Isso também é correto, se estiver dentro da lei. Generosidade não se refere a impostos. Na filantropia, a auxiliar alguém, talvez cabe sim a generosidade. E certamente cabe a generosidade no dízimo, na oferta, na contribuição ao Senhor. A generosidade habita no seu coração, meu irmão, minha irmã, ou não? Você já pensou sobre isso? Todo crente em Cristo Jesus precisa ter a generosidade incorporada ao seu ser. A beleza de Cristo em mim há de trazer também a generosidade ao meu coração e depois à minha ação. Você tem a generosidade incorporada ou não? Essa é a pergunta que você deve encarar de frente e não fugir dela. Sou um mesquinho, um avarento ou sou generoso? Estou eu na providência ou eu estou na autossuficiência? E por isso eu controlo tudo, inclusive ao ponto de não permitir, não concordar com a generosidade. É meu, somente meu, e é eu que consegui, e pronto, e ninguém mais, nem o Senhor vai pôr a mão nisto. Ser generoso, a grande virtude que precisa haver então em nosso coração, no coração desta igreja. E generosidade exige consciência. Incorpore generosidade à sua vida, ao seu ser, através da consciência. É preciso ter esse momento quando você para e então diante de Deus você toma consciência da providência e não da autossuficiência. Eu vivo na providência e por isso vou ser generoso para com a obra do Senhor e para com o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo vai falar deles como aqueles que prometeram. Eles tinham prometido a Paulo que eles iriam participar desta oferta que ele está levantando na igreja de Corinto. Eles prometeram, isto é, passa primeiro a consciência pela disposição. Há uma disposição, é antes da hora do ofertar, começa antes. Eu prometi, eu fiz a promessa. E depois diz ele mais, conforme determinou no seu coração, um valor conforme você determinou no seu coração. E aí vem então a ação e a resolução. Vem o concreto, vem aquilo que é a realização mesmo da coisa, sendo consciente, muito consciente. Lá no Canadá, cidade de Toronto, havia uma igreja, até hoje, que é muito missionária. Isso no passado, o pastor fundador que edificou, a igreja cresceu, e tivemos um missionário enorme. E eu li uma vez um acontecimento, e estou passando isso de segunda mão. Mas esse pastor que tinha um grande coração missionário, levantava ofertas missionárias especiais. E ele tinha abraçado com a igreja um desafio missionário muito grande, uma causa específica. E ele começou a anunciar à igreja que domingo X, tal, nós vamos levantar esta oferta especial. Quero que cada um pense bem, ore, faça o seu melhor. Queremos atingir esse objetivo e realizar esse projeto para a glória de Deus, edificação de vidas. Chegou o domingo, dia de recolher a oferta. Hora de recolher a oferta. Lá no hemisfério norte, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, a oferta não é recolhida como nós fazemos aqui. Lá você não traz à frente no gasofilácio. O gasofilácio é passado pelos conselheiros, como se passa a bandeja de ceia por todo mundo. Então todo domingo o gasofilácio passa na sua mão. Ele vem, talvez vai vazio, sem nada, você passa para frente. Mas enfim, é a hora de se colocar a oferta. E o pastor anunciou aquela oferta, naquele domingo ele anunciou, essa oferta é tão especial, meu irmão, eu sinto tanto que é um plano de Deus para nós, que eu quero eu mesmo levantar a oferta. E ele passou, então, enquanto a igreja cantava, ele passou pelos corredores recolhendo a oferta, ele passando no gasofilácio de fila em fila, corredor em corredor. E ele chega no momento num irmão que está sentado mais à beira do corredor, e este irmão, que era uma pessoa, investidor de grandes recursos, está cantando muito distraído, o pastor chega com o gasofilácio, passa na frente dele
ele fica desconcertado, olha para um lado e para o outro, e entende que é hora de ofertar. Ele enfia a mão no bolso, encontra ali alguns trocados, e o que ele encontra no bolso, ele nem sabe quantos trocados estão no bolso, ele pega e joga no gasofilácio. E a igreja está cantando, e o pastor olha para o gasofilácio, olha pelos trocados que este homem jogou lá dentro. E a história diz que o pastor, depois de parar um instante, apanhou os trocados, devolveu para ele e disse: Deus não precisa de esmola. Naquela hora o homem se desconcertou no seu orgulho, um homem de recursos. Ele sentou e meio escandalosamente puxou o talão de cheque e preencheu lá um cheque com uma fortuna. E foi atrás do pastor, que já estava mais adiante no corredor, e colocou o checão. O pastor pegou o cheque, olhou, devolveu para ele e disse: Deus também não precisa de desaforo. Consciente, meu irmão, consciente. Generosidade passa pela consciência. Não é dar esmola, não é também fazer por outras razões, coisas exorbitantes, motivos errados. Mas o que é que diante de Deus eu devo fazer num coração generoso? Toda a renda acrescida que vem à minha mão, toda a renda acrescida que vem na minha mão, e geralmente chega todo mês, e às vezes em outras ocasiões, dependendo da minha estrutura econômica, minha atividade econômica, toda a renda acrescida precisa ser alvo de uma oferta generosa, consciente ao Senhor. Alguns trabalham ou têm a estrutura salarial, cumpre-se o mês, há o salário contratado e aí recebe aquele salário. Outros trabalham com comissão, então pode vir no bloco só, diversos blocos. Outros têm o prolabore empresarial ou na atividade liberal, profissional, independente. Não importa, é a mesma regra, a mesma coisa. Toda a renda acrescida precisa ser alvo desta generosidade consciente. Chegou às minhas mãos, e agora o que eu vou colocar para o Senhor em culto e adoração? Ele proveu, não é minha autossuficiência. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nesse mesmo sermão do monte, Jesus diz algo muito interessante, em versos anteriores. Ele diz: o sol nasce para os justos e o injusto. Meu irmão, aquele homem ímpio, aquela mulher ímpia, injusta, que não crê, vive a vida mundana, materialista, ele não sabe, mas o Senhor o está abençoando. O sol nasce para ele. Nenhum de nós pode fazer o sol nascer a cada manhã. Mas o crente não reconhecer um absurdo. O que chegou às minhas mãos teve por detrás a ação de Deus e a providência dele. Não posso entrar na desconsideração disto. Ignoro, faz de conta que eu não vi. Talvez a minha desorganização é tremenda. Aliás, meu irmão, das maravilhas do dízimo, sabe o que é na minha vida? Meu testemunho. Leva-me a me organizar e ser sábio com o que vem na minha mão. A disciplina do dízimo esparrama uma disciplina em todo o resto. Cada centavo sabiamente usado de acordo com a vontade do Senhor. Talvez a incredulidade não permite essa consciência. Isso precisa ser quebrado, a fé chegar ao seu coração. Meu irmão, minha irmã, igreja de Bragança. Enfim, providência. Esta consciência da providência que leva à generosidade. Em 2 Coríntios 9, nós vemos no verso 10, Paulo dizendo: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá. Você crê nisto ou não crê, meu irmão? Crentes teóricos, ateus práticos, tragédia. Enfim, é preciso ser consciente para incorporar a generosidade. Você já incorporou generosidade na sua vida? Está incorporado no seu coração, meu irmão, minha irmã, ou não? Como é que é isso? O teste é mês a mês, como é que é? Incorporar a generosidade, então, sendo consciente, deve nos levar à liberalidade, a ser alguém que dá liberalmente. A palavra de Paulo é: não dado com avareza,
não dado com avareza. Às vezes recebo pergunta, eu tenho recebido, não sempre, mas na história de anos, décadas até, perguntas que mostram que se está fazendo um jogo de estica-estica com Deus, cabo de guerra, sabe como é que é? Quanto não é, meu irmão? Largueza, não com avareza, mas com largueza, é para o Senhor, não é para outra coisa, o Senhor que há de cuidar e tem cuidado, não com avareza. Pessoas mesquinhas, avarentas para com o reino de Deus, são marcadas pelo quê? Isso é meu, é eu que fiz acontecer sozinho. Pessoas que são marcadas pelo quê? Se eu dar, eu estou sendo tolo, estou me deixando ser explorado. Pequenas, pessoas pequenas, muito pequenas. Se eu der, vai faltar, vou ficar com fome. Pessoas pequenas, marcadas pela avareza, mesquinhez. Estão explorando você. Há muita exploração nesse mundo. Inclusive no campo religioso, sim. Na área de filantropia, então, é um absurdo. Precisa muito cuidado para ver onde você dá alguma oferta filantrópica. Há muita corrupção. E há apelos de igreja, que até com teologia totalmente errada, fazendo manipulação de auditório. Existe isso, mas, meu irmão, você sabe a igreja onde você congrega? Ou ainda não sabe? Aqui não há por que se pensar em ser explorado. Movido por egoísmo, sou levado à avareza. Só eu, vem a mim. Ganância, ganância e ganância. É preciso se libertar e então com consciência passar a ser liberal. O que é que o Senhor pede, o que eu vou fazer de coração? Em Êxodo 36 nós lemos que o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas cada manhã, manhã após manhã. E aí vem a informação, o relatório dos tesoureiros, o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. E então diz o texto que a proclamação diz, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a boa obra. Povo bonito, crentes bonitos, generosos, liberais, não escondendo, ninguém sabe, ninguém vê, mas o coração aberto. Providência, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor cuida, tem cuidado, eu não morri de fome até agora. E então minha generosidade, vou ofertar o dízimo, os 10%. Eu não estou lá, eu tenho meus debates com relação a essa cifra, mas então você vai ofertar o quê? Meu irmão, seja o que você vai ofertar, tem que ser algo significativo, porque não é um presentinho, Deus não precisa do seu presentinho. Não é uma esmola, não é um estica-estica, mas algo significativo. Davi disse, não darei ao Senhor nada que não me custe nada. Não darei ao Senhor nada que não me custe nada. Algo significativo para o meu universo. O que é significativo para o meu, não é para o seu. E o que é para o seu, não é para o dele, dela. Você sabe o seu universo financeiro qual é? E ali você vai estabelecer proporcionalmente aquilo que é significativo. Assim foi com esse povo aqui, povo generoso que liberalmente deu. Em 2 Coríntios 9,6, nós lemos o apóstolo Paulo falando, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Louvado seja Deus por isso. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Será que a oferta do Senhor vai nos trazer pobreza? Será que a oferta ao Senhor vai nos levar à derrota? Será que ofertar ao Senhor vai nos fazer andar para trás? Pergunta àquele que é fiel e pergunta a ele, como é que é? Você nesse ano todo foi fiel, há 5 anos você é fiel, você está pior do que quando você começou. Pergunte a ele. É preciso ser liberal, mão aberta para com o Senhor, não para com o consumismo. Mais isso na publicidade, mais isso no shopping center, mais uma máquina, mais não sei o quê. Não, estou falando liberal para com
a obra de Deus, o reino de Deus. Podemos economizar em muitas coisas, mas com o Senhor, meu irmão, não seja mesquinho, avarento, seja liberal. Deus deu tudo na cruz, simplesmente a vida do Senhor Jesus por você. E ao fazer isso, então, quando você incorpora a generosidade, porque você se tornou consciente, você não é um inconsequente, você é consciente. E aí você se torna liberal, você faz então com alegria. Incorporar a generosidade é ter alegria em contribuir, ter alegria em contribuir. Alegria das finanças, alegria de contribuir ao Senhor. Meu sogro lá nos Estados Unidos era empresário, tinha lá seus amigos e colegas de profissão, e uma vez eu estava com ele num restaurante que é comum, vocês sabem, nos Estados Unidos, restaurante que serve café da manhã, e lá ele sempre encontrava com os colegas, até alguns negócios eram tratados daqueles cafés, e eu estava com ele um dia, quando eu estava de férias, tomando café da manhã, e chegou um colega dele, com quem ele já tinha feito até algumas parcerias, e então sentou-se por um instante, ele já tinha tomado café, mas sentou para conversar um pouquinho, e conforme este homem sentou à mesa conosco e começou a falar, eu fui sentindo pena do homem. As narrativas, as colocações que ela fazia sobre ele e as suas finanças me deixaram triste por ele, fiquei preocupado. Ele era um homem vitimizado nas finanças. Ele demonstrava insegurança, acho que vai faltar, não vai dar, o pior vai acontecer. Um homem pessimista diante dos dias à frente, suas finanças. A fala dele era toda sobre finanças. Era um homem triste. Um homem triste. Aí ele terminou a conversa, levantou e saiu. E eu já estava aqui na tristeza profunda por este homem, preocupado com ele. Virei para meu esposo e disse, para meu sogro, e disse, situação complicada dele, hein? Meu sogro disse, Gessé, esse homem, se ele começar a gastar o que ele tem hoje, ele morre e não conseguiu terminar. A alegria não chega, não vem. Lamentável. Crentes vivendo assim. Diz Paulo, não com pesar. Como dói dar esta oferta para a igreja. Não por obrigação, o pastor está pregando, está fustigando lá, então a gente tem que dar aí. Eu não quero ir, mas que é o cajado dando umas pancadas aqui. Meu irmão, Deus ama quem dá com alegria. Que Deus possa pôr essa alegria no coração desta igreja. Está faltando essa alegria. Que Deus possa colocar essa alegria aqui no coração desta igreja. Gratidão. Incorporando a generosidade. A minha oferta é um culto a Deus. Um culto que expressa a minha gratidão, porque eu dou do que Ele já me deu. Nós não fazemos jogos aqui de corrente, dá 3 dízimos adiantado, porque você vai ganhar 10 vezes mais. Isso é golpe. Nós estamos falando de você ser fiel naquilo que o Senhor confiou às suas mãos. Um culto de gratidão. Sou grato pelo que veio. Não ficar esperando para ser grato pelo que não veio, mas pelo que veio. Gratidão. Culto. Fé. Como veio, o Senhor há de cuidar do próximo bloco deste ano. Ele cuidou até aqui. Eu confio no Senhor. Providência, não autossuficiência. Voluntariamente eu coloco, alegremente eu coloco. Aquela criança da nossa igreja, tempos atrás, recebeu dos pais R$10, talvez uma mesadinha. Os pais que têm uma profunda convicção de educação cristã disse para a criança, você recebeu 10. Domingo você vai ofertar 1 para o Senhor. Você vai ficar com 9. O semblante da criança se fechou. Os pais insistiram um pouquinho mais com jeito, tentando ensiná-la a dependência do Senhor. E dizendo que você dá 1, 9 é seu.
Finalmente a criança foi ao choro. O choro da amargura, o choro do materialismo, o choro de quem não se conforma. Como eu vou abrir mão desse meu? Como? Choro, choro, choro. Bem, pode ser até um pouco jocoso, engraçado, mundo de criança, luta de criança, não é mesmo? Mas eu tenho para mim que toda vez que chega o fechar do mês, dia 30, ou quem sabe até o dia 5 do mês que entra, quando as rendas do mês que passou calculou, parece que eu tenho escutado um choro assim nessa igreja muito grande. Tem gente gemendo todo fim de mês aqui. Uma lamúria, um pranto acontece. Não há alegria. Não há alegria. Que o Senhor nos faça generosos. Que cada um aqui possa incorporar a generosidade. Essa igreja possa incorporar a generosidade. Será que eu consigo ouvir um amenzinho? Um só baixinho. Deus fala com você, ouça meu irmão, ouça minha irmã. É voluntariamente, com alegria. Mas voluntariamente não quer dizer eu posso ignorar e os outros aqui fazem, tem que ser feito. Isso não é voluntário nascido de novo em Cristo. Um coração nascido de novo não tem esse tipo de voluntariedade como oportunidade de não fazer. Nunca vamos aqui impor, mas nunca confunda isso, que então todos nós temos direito de simplesmente nos abster. Não estamos entendendo nada. Muito antes de Moisés. Moisés, por volta de 1400 anos antes de Cristo. 400 antes de Moisés, quando o povo de Israel está sendo formado, era uma família ainda apenas. Nós temos em Gênesis a história desse início embrionário. E há os personagens patriarcas, os primeiros. E um deles é Jacó. Jacó era um camarada complicado, Deus o chamou, ele está nessa linhagem de patriarca, Deus formaria Israel, de onde viria Jesus Cristo, mas Jacó é um homem, até terrível, Deus foi trabalhar muito o coração dele. E Jacó está nessa peregrinação, e ele passa perto então desta viagem dele, de uma cidade chamada Luz, ele acampa do lado fora da cidade, como naquele estilo beduíno, né? Em viagem, barracas. Aliás, ele não tinha realmente uma barraca, mas ele viajando, ele acampa ao relento. Em Gênesis 28, tem a narrativa de uma experiência dele. Ele dorme uma noite ao relento, ele tem um sonho, uma visão da presença de Deus tremenda. E no verso 18 do capítulo 28 de Gênesis, ele diz, na manhã seguinte, a narrativa diz, na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Só uma explicação, Betel quer dizer casa de Deus. Esse é o sentido em hebraico. Betel, deu o nome daquele lugar de Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. No verso 20 continua, então Jacó fez um voto, dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. De tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Generosidade incorporada. Você é mesquinho, avarento para com as coisas de Deus, você pode dizer com muita convicção, não, sou generoso. Sou consciente da providência na minha vida. E eu então faço isto com todo critério e cuidado, propondo no meu coração, pensado. Você é liberal, então, aquilo que é devido, aquilo que é o recomendável, você dá ou não. Você é aquele que tem alegria em contribuir, você incorpora a generosidade.
Poucas semanas atrás eu estava em Campinas para resolver algumas coisas. E no intervalinho, entre duas coisas, entrei numa padaria tomar um café, era quase hora do almoço, a padaria já tinha lá um serviço também de self-service, um buffet por quilo, e as pessoas estavam almoçando, eu entrei apenas para um pequeno café, e estava com pouco tempo, saio da padaria rapidamente, estacionamento, a padaria tinha estacionamento em frente da porta de entrada, meu carro está ali, e quando eu saio, tem um sujeito ali parado com uma pequena carrocinha que ele puxava, era um catador de reciclável, e ele me chama a atenção, eu apressado, e ele me diz, olha, por favor, eu não estou pedindo dinheiro, não quero dinheiro, eu trabalho catando reciclável, eu só quero um Marmitex, se você puder me dar um. Estou com pressa, não tenho nenhuma obrigação de dar um Marmitex para esse homem, necessariamente. Outro pode dar, tanta gente almoçando aí dentro, na verdade. E eu dei meus 2 passos para meu carro, como que dizendo a ele, não, estou com pressa. Mas eu pensei, não pediu dinheiro, é um trabalhador e quer comer. Voltei para dentro da padaria, atrasado para o meu compromisso. Pedi um Marmitex caprichado para quem anda na rua o dia inteiro naquele calor. Saí, dei a ele um Marmitex, dei uma Coca-Cola que ele podia abrir. Foi uma boa ação minha. Mas não vou chamar isso de generosidade, meu irmão. Não vou chamar, não tenho essa ousadia. Não fui generoso ali. Um Marmitex. Muito bem, atendi uma necessidade justificada e cabia. O que é um Marmitex? O que é um Marmitex? Generosidade. Ah, minha oração. Que esta igreja incorpore a generosidade. Que essa igreja fique, ela está feia, fique bonita. Bela. Incorpore a generosidade, meu irmão. E oferte alegremente, com liberalidade. Que a palavra de Deus caia no seu coração e frutifique. Vamos orar.